Talvez exista alguma área da sua vida em que você sinta que realmente não tem mais jeito. Acabou. Acabou a força, acabou a esperança, acabaram os recursos. E quando tudo parece chegar ao fim, Deus costuma revelar quem realmente Ele é. E todos nós conhecemos a sensação de ver alguma coisa acabar. Às vezes acabam os recursos, outras vezes acaba a força, a esperança, como falamos, ou até a coragem de continuar. E é exatamente nesses momentos que somos tentados a acreditar que Deus também chegou atrasado. Mas aquilo que para nós parece ser o fim de uma história, muitas vezes é apenas o cenário onde Cristo decide revelar a sua glória. Porque a nossa maior necessidade nunca foi ou será apenas um problema resolvido. Sempre foi descobrir que Ele, o Cristo, Ele, Deus, continua presente, mesmo quando tudo parece estar acabado aqui na terra. E hoje você vai descobrir que o maior milagre lá em Caná não foi apenas a transformação da água em vinho, mas a revelação de que Jesus pode fazer o impossível, que a sua presença vale mais do que qualquer resposta e que toda autoridade verdadeira nasce de quem aprende a viver debaixo da direção dele, amém? E despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar e caminhar em uma direção a um relacionamento simples, profundo e direto com Deus, amém? E eu quero falar com você hoje dando o título a essa mensagem de Além do Milagre, Além do Milagre. João capítulo 2, verso 1 ao 5 nós lemos: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Olha o peso dessa frase. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: Ele pode todas as coisas. Talvez só essa chave aqui já basta para você se lembrar de quem realmente Deus é. Ele pode todas as coisas. Você conhece bem essa história. Jesus, em uma festa de casamento, o vinho acaba e Maria, sua mãe, pede a ele para resolver o problema. E Jesus transforma a água em vinho. Mas hoje eu quero olhar com você por alguns ângulos diferentes dessa história. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, está dizendo que uma realidade presente ali daquela situação, o vinho acabar. Sabe, o vinho acabado ali era um sinal de vergonha, de má organização, de vexame para os donos da festa. Certamente Maria sabia do que Jesus era capaz e por isso foi até ele. Em nossas vidas não é diferente. Muitas coisas acontecem e certamente nos causam vergonha. Um pai que não tem dinheiro para fazer a compra do mês ou para pagar a mensalidade da escola sabe muito bem o que é isso. A mãe que cuidou sozinha dos filhos e que abriu mão dos seus desejos para suprir a vontade dos filhos em casa também sabe muito bem o que é isso. Fato é que só quem passa por uma falta, por um momento de escassez, sabe o que é uma vergonha, o que é uma má organização, o que é uma situação difícil. Sabe, seja qual for a realidade, a dificuldade sempre bate na porta. Independente da situação que estivermos passando, todos nós temos uma solução em comum, que é o poder de Jesus. Então o que nós precisamos fazer? Ir até Ele. O problema é que queremos sempre trabalhar com as nossas possibilidades, com os nossos recursos, e acabamos esquecendo que para Deus não há limites. E não é porque algo acabou para você que nas mãos de Deus não tem a solução. Talvez você precise se lembrar disso. Não é porque algo acabou para você que nas mãos dele não tem a solução. Ele pode fazer tudo novo, de novo. Ele pode fazer o nada virar tudo. Nós precisamos acreditar. Sim, dar crédito para Ele. Sabe, isso é acreditar. Dar crédito para Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas. E quando Deus faz algo em nossas vidas, sabe, quando Deus faz algo na sua vida,
não é para tão somente tirar a sua vergonha, mas para que, através disso, você venha a glorificá-lo diante dos outros. Há uma pequena diferença aqui, sabe? Porque Ele não pode fazer na hora e do modo que desejamos. Sabe, assim passaremos por momentos difíceis, mas são nesses momentos que temos a nossa fé provada, fortalecida, e Ele quer que você continue crendo e glorificando Ele em toda e qualquer situação. Mas existe uma verdade que muitas vezes ignoramos. O maior presente de Deus não é aquilo que Ele faz por nós, é a certeza de que Ele permanece conosco, mesmo quando ainda não fez o que esperamos. Deixa eu repetir para você. O maior presente de Deus não é aquilo que Ele faz por nós, é a certeza de que Ele permanece conosco, mesmo quando ainda não fez o que esperamos. E aí entramos na segunda chave. A presença dEle é tudo que você precisa. Jesus fala: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia que quando começasse o seu ministério, o que havia de fazer na terra, seria preciso chegar até o fim. Mas Maria dá a chave para aqueles que estavam servindo a festa. Olha, façam tudo o que ela disser. Eu já até imagino ela falando isso e virando as costas. O que isso nos mostra? Que aqueles que ali estavam precisavam exercer obediência para terem suficiência na falta, na escassez ali presente. E nós costumamos olhar para essa história com ênfase apenas na mágica transformação de água em vinho. E acabamos esquecendo de olhar para a realidade prática ali da situação. Entenda, aqueles serventes da festa certamente não conheciam o poder de Jesus. Não sabiam quem Ele era e do que Ele era capaz. Qual era a atmosfera ali, daquela sala, daquele lugar, para que eles pudessem ter de fato essa confiança em obedecer o que aquele até então desconhecido iria falar? Como assim? Faça tudo o que Ele disser. Quem é esse? Qual era a atmosfera daquele lugar? Eu quero que você sinta isso comigo, se imagine naquele lugar. Eu acredito fortemente que eles foram tocados pela glória de Jesus, mesmo antes de Jesus ter aberto a boca. Você sabe aquele arrepio que sente quando Deus invade o lugar? Eu não sei você, mas eu sinto quando eu ministro essa palavra aqui, o arrepio do Espírito. Quando o Espírito Santo lhe toca, eu acredito, sabe, que eles viram a majestade de Jesus ali naquela conversa. Entre a fala de Maria e o olhar de Jesus, eles viram algo e por isso obedeceram. Assim precisa ser as nossas vidas. Nós precisamos ver Jesus antes mesmo dele prover em nossas vidas. Precisamos ver Jesus antes mesmo do milagre acontecer. Nós não podemos ficar simplesmente esperando o milagre que queremos, que precisamos. Nós precisamos entender que a presença dele já é tudo que precisamos. Talvez você esteja aí como aqueles que serviram a festa. Há uma situação a ser resolvida, há uma falta, há uma escassez, algo precisa ser feito. Mas você está ali, de frente com aquele que tudo pode. Você não sabe o que está por vir, mas sente em seu coração. O seu espírito sabe que Ele pode tudo. O seu espírito sabe que Ele está contigo e você só precisa obedecer. Então, faça tudo o que Ele disser. É sobre isso. Permaneça na presença até que Ele fale o que você precisa fazer. Ah, Rodolfo, mas eu oro, eu leio, eu busco, mas Ele não fala. Acalme o seu coração. A chave não é o que Ele vai falar. Entenda isso. A chave é Ele. Ele pode estar querendo que você simplesmente persevere em buscá-lo, porque Ele sabe que quanto mais você o busca, mais parecido com Ele você fica. Como já falamos isso aqui várias e várias vezes e vamos continuar falando. Então permaneça. A chave, sabe, é essa. A chave é Ele. E quando aprendemos que a presença vale mais do que o milagre, nós estamos prontos para receber algo que poucos buscam. Deixa eu repetir para você. Quando aprendemos que a presença vale mais do que o milagre, estamos prontos para receber algo que poucos buscam, que é a direção de Deus. Porque quem anda na direção certa recebe autoridade para viver aquilo que Deus planejou. Quem anda na direção certa recebe autoridade para viver aquilo que Deus planejou. E essa é a terceira e última chave para encerrarmos. Deus dá autoridade para quem tem direção.
Deus dá autoridade para quem tem direção. Você precisa buscar direção. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Veja, Jesus é o Rei dos Reis, nós sabemos disso. E há uma promessa dele na palavra de que faríamos obras maiores do que as dele. Então o que nos falta? Nos falta autoridade para isso. E o que precisamos entender é que Deus só dá autoridade para quem tem direção. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Nós precisamos saber quem vamos escutar. A Bíblia relata a história de José. Vendido por seus irmãos, passou por uma grande e difícil jornada, entre injustiças e cadeias, até chegar a ser governador do Egito. E lemos algo similar àquilo que Maria disse aos serventes, lá em Gênesis 41, 55, sobre a história dele. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou por Faraó por pão. E Faraó disse aos egípcios: vão falar com José e façam tudo que ele disser. O Faraó disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Por quê? Porque quem escuta Deus pode dar ordem às situações do mundo. Quem escuta Deus pode dar ordem às situações do mundo. Faraó já tinha entendido isso quando José interpretou os sonhos e demonstrou que era Deus que lhe dava tamanha sabedoria. E é isso que eu e você precisamos buscar hoje, amanhã e sempre. Escutar Deus, entender a direção dele. E assim teremos autoridade para abrir a nossa boca e dar direção às coisas que estão diante de nós, a esses problemas que estão na sua vida hoje. Olhe para a sua vida. O que está acabado ou acabando, como falamos no início? Qual situação tem te afligido? Autoridade, meu irmão, minha irmã, vem de autor. Autoridade, a palavra autoridade vem de autor. E só o autor da vida pode te dar autoridade para vencer os desafios do mundo. Homem nenhum pode te dar isso. Homem nenhum pode te dar isso. Não existe homem que pode te dar autoridade. Decida estar hoje na presença do Pai, na presença de Jesus. Ele tem autoridade para te dar. Vou repetir para ficar claro para você. Deus dá autoridade para quem tem direção. Qual direção que a sua vida tem tomado hoje? Busque a sua direção nele. E talvez hoje ainda exista alguma área da sua vida que você olhe e pense: acabou. Mas essa história toda nos lembra que quando os nossos recursos chegam ao fim, o poder de Deus continua intacto. Por isso, não faça da sua busca apenas uma busca por respostas. Faça dela uma busca por presença e por direção. Porque quem encontra Jesus descobre que antes mesmo do milagre acontecer, já recebeu aquilo que mais precisava. Então continue obedecendo, mesmo sem entender os caminhos. Continue permanecendo mesmo quando a resposta parecer demorar. Continue caminhando com Cristo. Porque o Deus que transformou a água em vinho continua transformando escassez em abundância, medo em confiança e pessoas comuns como nós em testemunhos para a sua glória. Amém? Eu quero repetir para você uma frase para a gente encerrar. O maior presente de Deus não é aquilo que Ele faz por nós, é a certeza de que Ele permanece conosco, mesmo quando ainda não fez o que esperamos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro intercedendo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor encha essa pessoa, Pai, com unção nova, com sabedoria nova, com autoridade que vem do céu, abrindo as portas certas e fechando as portas erradas, Pai, dando direção e clareza para a vida dela, fortalecendo, transformando, Papai, a realidade dela presente em um testemunho para a sua glória, Pai. Olhe para todas as áreas da vida dela, Pai, o Senhor conhece tudo. Coloque ela na direção certa e fortaleça ela dia após dia, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu para a sua vida. E se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. É o meio mais fácil para você evangelizar alguém. Uma mensagem como essa, uma palavra de vida, uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você, não só esperando, mas precisando de uma palavra de Deus. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.